Irmãos, é muito maravilhoso a gente pensar sobre estas coisas, porque nós temos um colégio, Deus nos deu um colégio lá em Marília, e nós temos hoje em torno de 1.000 e poucos alunos, 1.200 alunos, e nós fazemos todos os dias, algumas devocionais. Às vezes chega a ter uns 5 devocionais num dia, todos os dias. E esse é o nosso grito de guerra para os meninos, com as crianças. Quando termina a nossa devocional, e eles todos querem ser o dia deles e de dar o grito de guerra, e é uma coisa assim muito emocionante. Mas mais emocionante ainda, irmãos, é saber que Deus cuida de nós o tempo todo. Deixa eu fazer uma consultazinha rápida aqui. Quem é que estava aqui no tempo em que eu fui pastor aqui, de 1980 a 1984? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Olha, irmãos, quantas pessoas ainda estão aqui, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Entre essas pessoas, Dona Totinha, vai completar 90 anos. 90 anos, irmão. Seu Osmar, Dona Elfe, família deles todos, Aldino, que coisa boa, não é? Os Camargos. Irmãos, que coisa boa rever esses irmãos. Eu deveria ter trazido foto, né? Especialmente dos filhos de seu Osmar, dos Camargos, as crianças, pequeninas ainda, quase que de colo, não é? A Dávia, cadê a Dávia? Está ali? Pensa, irmãos, Dávia era uma menininha, né? Uma menininha, né? A minha esposa era tão bonita e tão nova. Agora ela está linda e maravilhosa. Aleluia! Amém, irmã? Ei, coisa boa. Quantas vezes terminava o culto aqui, a gente atravessava a rua do outro lado, os Osmar morava ali do lado, ia comer o quê, Ana Lúcia? Ia comer alface com açúcar, é isso? Não? Pão com manteiga e açúcar. Irmãos, terminava o culto, a gente ia lá para casa pastoral, era uma casa de madeira ainda, né? Pensa que era uma casa chique como essa não, viu, pastor? Era uma casa de madeira, toda rústica. Eu lembro que os primeiros móveis foi eu mesmo que fez, né? Eu fiz com o guarda-roupa. Joaquim ainda não estava por aqui? Estava, Joaquim? Não estava ainda. Cadê o Joaquim? Está por aí, não? Se ele tivesse, tinha me quebrado o galho, né? Fiz o primeiro guarda-roupa para botar nossas roupas, né? Antes o guarda-roupa era só um fio assim, ó, esticado assim. A casa, quando eu cheguei, eu pensei que era uma cabana, porque havia crescido um capim assim por cima e havia fechado um lado da casa, né? E eu pensei, deve ser uma moita, né? Eu vou amoitar por aqui, né? Mas Deus é maravilhoso e hoje nós estamos aqui. Fiquei muito emocionado hoje, porque quando eu vim aqui há uns 7, 8 anos atrás, quando eu conheci o irmão Valdemar Huck, ele me presenteou com aquele CD. E eu olhei aquele CD e disse assim, deve ser um CDzinho que deve ter feito lá no fundo do quintal da casa dele, né? Guardei ele alguns dias, né? E foi, mas muito bem feito. E eu quero dizer para o senhor uma coisa, irmão. No meu carro não tem outro CD. É só o seu que está lá o tempo todo. É por isso que eu soube cantar aqui. E se quiser cantar os outros, pode vir. Que privilégio. Eu me senti muito privilegiado hoje de poder cantar ao lado desse irmão Valdemar. Irmãos, a gente reluta muito. O que eu vou falar para a igreja? O que eu vou trazer? Ainda mais o pastor faz uma coisa que é bom de um lado, mas por outro lado não é. Ele deixou o tema livre para eu falar sobre o que eu quisesse. E eu estou falando na minha igreja sobre a segunda vinda de Jesus. E a gente às vezes, a minha esposa sabe, às vezes eu gasto dias preparando um sermão. Domingo à tarde, depois das 3 horas da tarde, eu sento, vou rever tudo de novo. Às vezes fico 3, 4 horas só revendo e orando, pedindo a misericórdia do Senhor para aquele dia. E eu pensei, acho que vou falar sobre a segunda vinda de Jesus. Depois eu pensei, não é justo falar sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus, em 3 pregações. Seria ontem à noite, hoje de manhã e agora à noite. Então eu disse, não, eu vou falar sobre alguns temas diversificados. Mas quando foi hoje de manhã, de novo aquele incômodo de falar alguma coisa sobre a volta de Jesus. Então eu vou falar aqui, eu acho que eu ainda nem dei isso ainda lá na nossa igreja, não é? Mas eu vou falar aqui sobre, talvez uma das últimas partes do estudo, falando sobre a volta de Jesus.
E quando a gente pensa sobre a volta de Jesus e falar sobre a volta de Jesus, quando ele falou sobre a sua volta, irmãos, o objetivo nosso é para mostrar que a volta de Cristo não será uma oportunidade de salvação. Não, não será. Não pense que ele vai voltar e aí você vai definir a direção da sua vida, para onde você vai, não é? Não, não será isto. A segunda volta de Jesus virá para julgar o mundo. E eu quero te aconselhar a você ter medo disso, porque naquele dia não haverá graça, nem misericórdia. Deus não vai olhar para você com os teus olhos, mas vai olhar com os olhos dele. Deus não vai olhar para mim e dizer assim, ó, você foi um marido maravilhoso. Amém, irmã Lúcia? Olá, irmã. Deus não vai olhar para você e dizer assim, você foi um bom pai, ou um bom funcionário, ou um bom patrão. Não, Deus não vai ter isso não, irmãos. A Bíblia diz, pelo contrário, que a nata daquilo que nós temos para nós. A Bíblia diz que, irmãos, aquilo que você considera o supersumo da sua vida, aquilo para Deus é esterco, é lixo. Há um texto do profeta Jeremias, se a memória não falhou, Isaías, melhor, que diz que o melhor de nós é como trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Sabe o que é um trapo de imundícia? Aquele pano que você já passou no chão, tanto, e lavou tanto, está tão encardido, tanto, e tão esfiapado. As donas de casa sabem disso. Aí você olha para ele assim e fala assim, não tem mais condição. Não tem mais como nem lavar, nem como restaurar, nem como guardar, nem nada. Tem que jogar fora. As mulheres antigas usavam muito absorvente produzidos em casa. Um panozinho de algodão, como absorvente. Lavava. E na última lavada, quando não podia mais, quando não ia se lavar mais, do jeito que estava, pegava aquilo e jogava fora. Aquilo era nojento, irmãos. O melhor de nós é nojento aos olhos do Senhor. A segunda vinda de Jesus será para julgar o mundo com justiça. E será algo tão terrível, irmãos. Será algo tão ameaçador, tão medonho, que a Bíblia diz que as pessoas vão sair correndo atrás da morte, pedindo para a morte levá-los, ou correndo atrás dos montes, pedindo para eles caírem sobre si. Mas a Bíblia diz que a própria morte vai fugir desse dia, porque ela própria será lançada no lago de fogo ardente. Apocalipse fala sobre isso. Mas a volta de Cristo, irmãos, tem como Jesus, quando falou sobre isso, é para mostrar que ali se consumará a salvação do seu povo em todos os seus aspectos, no sentido de dar início a uma nova vida com toda a sua plenitude, uma vida gloriosa e uma vida eterna. Este corpo seu será transformado num abrir, no fechar de olhos, num piscar de olhos. O seu corpo adquirirá condições para viver a eternidade. Porque olha esse corpício aqui. Irmãos, o que você me diz dele? Irmã Ana, 90 anos de idade. Com todo o respeito que nós temos aqui, como é que ela subiu essa escada aqui? Eu não posso imitar muito ela, não. A gente, ó como é que a gente faz, ó. O que é que diz isso? O que é que significa isso? E esse corpo, irmãos, está no processo de morte. Não ri não, que o seu corpinho também está em processo de morte. Você está vendo essa cabecinha aqui? Isso está dizendo assim, ó, está em processo de morte. Nós nascemos. Processo de morte, irmãos. Pega as mãos assim, suas células estão morrendo. Troca de célula. Esse negócio de fazer, como é que chama isso? Para tirar a pele do corpo? Esfoliação, o que é isso? Células mortas. Por que o seu rosto envelhece, o cabelo embranquece? Processo de morte.
Não tem como este corpo viver a eternidade, mas a volta de Jesus, aleluia, glória a Deus, nosso corpo será um corpo transformado para poder viver a eternidade. Terceira questão, irmãos, precisamos estar prontos para este momento. A igreja do Senhor, viver de forma santa, responsável, na pregação, na divulgação do Evangelho, na dedicação, na consagração da sua vida, irmão. A igreja está vivendo hoje, irmãos, como se a vida se resumisse a este período que aqui vivemos. Então, vamos lá. A primeira coisa, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 29 ao 31. Por favor, meu lindo aqui da frente. Pega minha Bíblia aí, por gentileza. Falei, meu lindo, ele ficou todo feliz. Sou eu mesmo. 24, 31 de Mateus. 29 ao 31. Mateus, capítulo 24. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor? Eu vou ler os versos ímpares, vocês lerão os versos pares. Eu lerei o verso 29, você vai ler o verso 30 e juntos leremos o 31. Ok? Amém? Amém? Bora lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Bora juntos? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deus os abençoe. Pode sentar. Baixe sua cabeça, por favor. Peça para Deus falar no seu coração agora. Deus, fala uma palavra boa no meu coração. Deus, fale uma palavra de motivação, de ânimo. Deus, eu quero que a minha vida seja tocada poderosamente por Ti, nesta noite, como já está sendo, em nome de Jesus. Amém. Você tem alguma característica de alguém que espera a volta de Cristo hoje? O que é que te caracteriza como alguém que está esperando a volta do Senhor Jesus? Quando a gente olha, irmãos, para as nossas vidas, elas normalmente expõem alguma coisa que é a sua esperança, que é a motivação da sua vida. Quando você olha para uma pessoa, você pode, às vezes, até definir qual é a profissão que ele faz. Quem é a pessoa, o seu nível de vida. As pessoas estão olhando para nós e nos identificando como crentes, como alguém que espera alguma coisa sobrenatural. Ou será que as pessoas não estão percebendo absolutamente nada? Vendo absolutamente nada em nós, irmãos? Existe alguma euforia no seu coração quando você pensa sobre a segunda vinda de Jesus ou a volta do Senhor Jesus? Você tem buscado viver uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida que influencia a vida dos outros? Ou nós estamos sendo levados pela correnteza, estamos sendo levados pela opinião dos outros, nós estamos vivendo mais como se fôramos cauda do que cabeça? Você é quem pode responder esta pergunta diante do Senhor nosso Deus. Será que a volta de Jesus, irmãos, nos traz medo, nos traz insegurança, incerteza? Será que a volta de Jesus
nos coloca assim, apertados contra a parede, ou quem sabe pensando assim: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas não volte agora, porque meus filhinhos estão pequenos, ou porque eu me formei agora, ou porque eu me casei, ou porque eu pretendo fazer uma viagem. O que significa a volta de Jesus? Qual é a definição da segunda vinda de Jesus? Irmãos, para definir uma frase bem curta, é o futuro retorno do Senhor Jesus a este mundo, que pode acontecer de uma forma muito célere, muito eminente. Pronto. Jesus está voltando. Os céus estão demonstrando que alguma coisa extremamente extraordinária está acontecendo, e algumas pessoas assustarão. Algumas pessoas ficarão confusas. Será que você faz parte deste grupo? Ou haverá euforia no seu coração? Uma pergunta que a gente pode pensar aqui, irmãos, é: como será isto? E a gente olha para a palavra do Senhor e existem três questões ou três coisas que a palavra de Deus é muito clara e lúcida ao dizer isso. A primeira é que a volta de Jesus será pessoal. É Ele mesmo que virá. Segunda coisa, ela será pessoal. Significa, irmãos, que Ele não vai mandar um representante. Ele não vai mandar alguém para dizer ou avisar que Ele estará vindo, porque isso está sendo avisado, está sendo comunicado o tempo todo. A volta dele, portanto, será visível. A volta dele será física. E muitas pessoas, inclusive pessoas que se acostumaram com a igreja, pessoas que vêm na igreja, irmãos, porque o ambiente é bom, é agradável, as pessoas são amoráveis. Estas pessoas talvez não estejam esperando que o seu Senhor, ou que o Senhor da igreja volte. Ela não será uma volta meramente simbólica. O livro de Apocalipse, né, um dos textos, tem diversos textos, mas eu gosto do texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram ali sobre a cruz, e todas as tribos da terra, elas vão se lamentar, porque não aproveitaram a oportunidade, porque não deram crédito, porque elas, irmãos, protelaram, colocaram em dúvida a palavra do reino. E o desejo do meu coração é que você que está aqui nesta noite, você que faz parte desta igreja, você não faça parte daqueles que se lamentarão, mas daqueles que serão glorificados para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Agora é interessante, irmãos, a gente olhar. Existem algumas interpretações com respeito à volta de Jesus. Eu vou falar sobre isso só didaticamente, para os irmãos tomarem conhecimento, mas eu quero chegar um pouco mais do que isso. Existem basicamente três linhas de interpretação quanto à volta gloriosa do Senhor Jesus. E é interessante observar, irmãos, como às vezes a Bíblia vai dando oportunidade, eu digo oportunidade, para você olhá-la de diversos ângulos. Um destes ângulos é chamado de pré-milenismo. O pré-milenismo crê literalmente em 1000 anos sobre a terra, de governo do Senhor, de tempo de paz, de período em que a igreja estará sendo arrebatada antes que a grande tribulação venha, antes que estas coisas que nós lemos aqui aconteçam, a igreja será arrebatada, será tomada. Nós temos outro grupo, que é o grupo do pós-milenismo, que crê que a igreja será arrebatada depois do milênio, mas haverá 1000 anos literais. Aquelas coisas que estão lá no Apocalipse capítulo 13 e capítulo 20, acontecerão literalmente, não é, conforme a interpretação deles. Mas a igreja presbiteriana, isto é didática para você saber, a igreja presbiteriana, basicamente, firmou um conceito de que nós somos amilenistas. O que é o amilenista? Não é alguém que é contra o milênio, não é isto. A palavra milenista pode sugerir esta visão, esta ideia. Mas o amilenismo, irmãos, ela tem a visão, ou tem a ideia, irmãos, de que
os 1000 anos, eles não são literais. Não há diferença entre Israel como nação, descendência, linhagem direta de Israel, de Abraão, e a igreja como sendo os filhos espirituais de Abraão. Para nós, a igreja é a igreja de todos os tempos. É uma igreja só. Deus lida com o povo em todo o tempo como se fora uma igreja só em todo esse tempo. E a ideia, irmãos, básica é de que, de fato, o milênio acontece ou acontecerá na nossa visão, está acontecendo. Não negamos os 1000 anos, mas nós entendemos, irmãos, que o milênio mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 20, refere-se a um período inteiro entre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, dia de Pentecostes, e a segunda vinda de Jesus, ou dia do julgamento. Ainda, irmãos, cremos que a igreja vai passar por essa grande tribulação, ou tem passado por essas tribulações, e elas tendem a se tornar cada vez mais agressivas, cada vez mais fortes. Então você preste atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Você fique atento para as coisas que estão acontecendo. Mas a palavra do Senhor, segundo a nossa visão, a igreja passa por essa grande tribulação. A igreja será testada. A igreja, irmãos, vai passar por situações em que somente pessoas que estão ali alicerçadas, vão poder resistir. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 22, diz a palavra do Senhor: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados, para que eles possam passar por esse período. Portanto, a igreja está aqui na pessoa dos eleitos. Quando a gente olha ainda para a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3, a palavra de Deus nos diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Você perceba, irmãos, o movimento contra a família, movimento contra a igreja. Você perceba, os pauzinhos vão sendo torcidos quando a gente fala sobre homossexualismo, quando a gente fala sobre ideologia de gênero. Estas coisas todas têm um fundo muito mais forte e mais poderoso do que simplesmente o ser humano. A ideia é desconfigurar aquilo que Deus estabeleceu. A ideia é fazer com que a igreja não tenha mais mensagem para levar para o pecador, porquanto o pecado é algo, irmãos, que precisa ser aniquilado, precisa ser abrandado. Transgressão contra Deus, na leitura do mundo moderno, não existe. Pecado não existe. Cada pessoa pode ser livre para escolher ser o que quiser, para fazer o que quiser. E eu quero com isto dizer que nós precisamos, na realidade, não é abortar as pessoas, não é nos virar contra qualquer tipo de atitude de pessoas, não é isto, irmãos. Mas eu creio que nisso está um grande desafio de poder, irmãos, fazer uma inclusão, mas inclusão que leva pessoas a mudar de vida, a se converterem de fato, de pessoas a olharem para a vida e perceber que a vida é muito mais ampla, irmãos, do que os anseios da nossa alma e do nosso coração. Quando a palavra de Deus diz: ninguém vos engane, e isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Irmãos, hoje as pessoas estão dando muito mais ouvido à apostasia. Apostasia são doutrinas heréticas, são ensinos, irmãos,
muito parecidos com a verdade, mas misturado com a mentira, torna-se tão pernicioso quanto a palavra de Satanás para Eva, dizendo: olha, não é bem assim que Deus disse. Deus sabe que no dia que você comer, como Deus você vai ser. Irmãos, esta informação que satisfaz o coração do homem, mas destrói a sua alma, a sua personalidade, a sua vida, a sua esperança. A palavra do Senhor Deus nos diz, irmãos, que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. É interessante que alguns dias atrás, no mês passado, mais ou menos dia 22 de julho, nós recebemos um grupo lá em Marília de Palavra da Vida. E eu fui consultado porque, além de cuidar da escola, eu também tenho trabalho envolvido com a Polícia Militar. Eu sou capelão dos PMs de Cristo pela Polícia Militar, né, graças ao meu genro, esse moço que Deus nos deu como filho, ele que nos introduziu ali há 13 anos atrás. Hoje, naquela época ele era tenente, hoje ele é major da polícia e é um homem que eu admiro muito, né, apesar de ter roubado a minha filha, mas isso é a parte. E sabe, irmãos, a gente vai percebendo que as pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. Esse grupo me procurou e disse: pastor, como o senhor tem acesso na polícia, nós queríamos fazer trabalho com a polícia. Então abrimos as portas que nós pudemos abrir e eles disseram: agora nós queremos fazer trabalho nas escolas. Eram 100 e poucas pessoas fazendo trabalho em Marília, do Palavra da Vida. E algumas escolas foram categóricas em dizer: não, nós não queremos. Algumas escolas públicas, a diretora dizia: olha, até que eu gostaria, mas o Estado vem com aquela conversa errada, o Estado é laico. Laico não quer dizer que é proibido. Laico quer dizer que não é definido uma religião, é diferente. Mas a resposta era não. Os obstáculos eram não. Os símbolos que, apesar de não serem introduzidos pela igreja evangélica, mas simbolizavam o cristianismo, como a cruz nas repartições públicas, acabou, irmãos, não tem mais aquilo. As pessoas abrem as portas para falar sobre assuntos que denigrem a imagem do ser humano, mas estão fechando para a palavra do Senhor nosso Deus, cumprindo-se esta palavra que nós estamos lendo aqui. O nosso texto básico que lemos nesta noite, primeiro versículo de número 29 do capítulo 24 de Mateus, diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, eu tenho duas interpretações para isso. Eu creio que isto pode acontecer literalmente. As pessoas ficarem desesperadas porque não tendo mais luz, não tendo mais sol, não tem vida. Mas você observa, irmãos, que isto pode ter um sentido também espiritual. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Cegar é tornar escuro, é tirar a visão, é tirar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Acorda, irmão. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e diz a palavra de Deus: os poderes do céu serão abalados. Tirando a palavra de Deus, irmãos, toda a estrutura desmorona. Não há razão, não há motivo para viver, não há mais direção. Tirando os fundamentos, o que se fará da nossa vida, irmãos? A igreja é o diferencial, é o canal de Deus para alertar as pessoas a respeito dessas coisas todas. Mas quando será isso? Quando será? Qual é a data da segunda vinda? Irmãos, a palavra de Deus não nos deixou isso. É interessante que algumas pessoas procuraram marcar uma data, diversas denominações tentaram marcar uma data,
Depois não deu certo, adiaram essa data. Depois voltaram atrás, dizendo, não, já aconteceu sim, mas aconteceu de uma forma diferente. Irmãos, fiquem atentos, porque foi o Senhor Jesus que disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Paulo escrevendo as suas cartas, ele diz, como ladrão de noite. Irmãos, ladrão não avisa. Senhor Ademir, amanhã, às 3 horas da madrugada, por gentileza, deixe sua porta aberta ou uma janela, eu vou entrar na sua casa, vou assaltar a sua casa, eu vou estrupar a sua família, eu vou matar fulano. Não, ladrão não faz isso. Você precisa todos os dias, quando for dormir, fechar as portas da sua casa. Todos os dias, quando você vai dormir, você precisa ficar atento, orar. Deus, guarda a minha casa, Senhor. Põe anjos dos céus guardando a minha casa. Porque você sabe, irmãos, que quando você menos esperar, é aquele dia, você deixou a porta aberta, uma janela aberta, é lá, é aquele dia que o infeliz vai entrar na sua casa. É como um policial, né? Esqueceu a carteira de motorista em casa, você sai na rua, dirigindo daqui um pouquinho, policial. E você pensa, meu Deus, me livra do guarda, agora eu lembrei, minha carta ficou em casa, senhor. Quer voltar? Eu guardo, senhor, para aí, menino. Primeiro que eu falo, cadê seus documentos? É incrível isso, né, irmãos? Não ficou agendado a volta do Senhor Jesus. Outra questão, irmãos, não ficou agendado, mas ele deu pistas. Fique atento para as pistas. A primeira pista que ele deu é pregação do Evangelho. Enquanto o Evangelho não for pregado no mundo inteiro, ele não virá. E a igreja precisa aproveitar oportunidades. E oportunidades vão aparecer de diversas formas. Hoje tivemos oportunidades lá no sepultamento do cunhado do irmão Peixe, de falar do Evangelho, de falar do Senhor. Nós temos oportunidades todos os dias, todas as horas, todos os instantes, para poder apressar a volta do Senhor Jesus. Outra pista que ele também nos deu, irmãos, é esses momentos que nós vivemos. Eu acho que depois de 2 anos é a primeira vez que eu estou vendo uma igreja cheia. Porque há 2 anos eu não via mais uma igreja cheia, como estou vendo aqui nessa noite. As pessoas ficaram com medo. As pessoas ficaram recolhidas. Algumas pessoas nunca mais pisaram na igreja, irmãos. E eu faço parte do Conselho de Pastores de Marília. E a conversa é em geral, em todos os pastores, todas as igrejas. A gente ouve a mesma história. A grande tribulação tem levado muitas pessoas. E quando a palavra de Deus fala sobre grande tribulação, irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 1, irmãos, fala sobre esta questão da apostasia, esta questão do esfriamento da fé, esta questão de as pessoas não valorizarem o relacionamento que nós estamos tendo aqui hoje. Isso é preciosíssimo, irmãos. Outra pista que ele nos dá, não apenas a grande tribulação, esses momentos que nós estamos vivendo, de reino contra reino, de nação contra nação, irmãos, de ódio, de vingança, de pai virando contra filho, de filho virando contra pai. Irmãos, antigamente, dentro da igreja presbiteriana, eu não me considero um pastor velho. Eu sei que sou, irmão, tá bom, eu sei. Mas eu não me considero, irmãos. Eu me lembro dos tempos que eu chegava na loja assim e falava assim, por favor, moço, eu quero comprar este objeto aqui. Por essa promoção, pastor, pastor, pode levar embora. Não precisa nem escrever o nome nem nada. Mas hoje, olha essa profissão. Rapaz, olha, sabe o que acontece? Então é o seguinte, entendeu? Ó a diferença, irmãos. A gente contava vantagem porque as pessoas nos procuravam e diziam assim, pastor, eu estou precisando de um funcionário assim. O senhor tem alguém na sua igreja, um crente da sua igreja, que possa ser meu funcionário? Irmãos, hoje até crentes que são empresários não querem ter outros crentes como funcionários, sabia disso? Lá na nossa empresa, quando alguém diz assim, olha, eu sou crente, você é crente de onde? Você frequenta? Cadê? Traz uma carta do seu pastor. E assim mesmo, irmãos, quantas vezes, quantas decepções. A palavra de Deus se cumprindo, irmãos. Não se ouvia falar de uma família cristã, onde o homem, o marido, ou a esposa, ou filhos eram caloteiros. Mas hoje, irmãos, como é que a gente está vivendo e a palavra de Deus vai se cumprindo
manifestação do anticristo em nossas vidas, com ensinos que a gente sai correndo atrás, muitas vezes valorizando a palavra lá de fora e deixando as santas escrituras aqui de dentro. Pessoas que trocam a verdade pela mentira. Pessoas que deixam de beber do manancial de águas vivas, puras, cristalinas, para beber águas cisternas rotas, irmãos. O modo da segunda vinda? A palavra de Deus nos escreve de uma maneira tão formidável. Diz a palavra de Deus, será um dia glorioso, irmãos. O texto que lemos, versículo de número 30, diz-nos assim, irmãos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, irmão. Com poder e muita glória. Tanto para identificá-lo como todo-poderoso, como glorioso, como para compartilhar com a igreja esse poder e glória, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que se com ele sofrermos, com ele também seremos glorificados. Mas a segunda vinda de Jesus será com objetivos definidos. A palavra do Senhor nos diz que ele, irmãos, vai reunir dos 4 ventos da terra, verso número 30 do texto que lemos, 34 do texto que lemos, dizendo, verso 31 melhor do texto que lemos, dizendo que ele reunirá dos 4 cantos da terra toda a sua igreja, todo o seu povo, todos aqueles que creram, todos aqueles que aceitaram, todos aqueles, irmãos, que se identificaram como crentes, como homens e mulheres de Deus. Irmãos, existe muita gente no nosso meio sem identidade com a igreja do Senhor, irmãos. Quem sabe por vergonha, quem sabe por acanhamento, quem sabe por insegurança, quem sabe por amor às coisas do nosso tempo presente. Terceiro lugar, trará julgamento. E quando a gente olha para a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 32 ao 34, é uma descrição ali minuciosa. Do lado esquerdo, olha, não tem nada a ver com vocês que estão aqui, tá bom? Lado esquerdo, as ovelhas. Não. Lado esquerdo, os bodes, os cabritos. Lado direito, as ovelhas. E a coisa mais gloriosa vai acontecer naquele dia. Ele diz, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, eu separarei as minhas ovelhas e direi a elas. O que ele vai dizer para elas, irmãos? Lembra? Ele diz, abra lá, abra. Capítulo 25, verso 32. Capítulo 25, verso 32 ao 34. Cadê o capítulo 25? Olha os olhinhos como é que já está ficando, né? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, olha. Desculpa, irmãos. Desculpa. Verso 32. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Verso 34. Pode ler junto comigo aí, não? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas o rei também dirá, verso 40, vamos lá, o rei respondendo, melhor, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, vamos juntos? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso é que eu comecei dizendo que será um dia terrível para aqueles que postergaram, para aqueles que não creram e não se identificaram. A palavra de Deus diz assim, irmãos, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E carne e sangue é simbolizado pela ceia do Senhor, pelo pão e pelo sangue de Jesus, pelo vinho que simboliza o sangue de Jesus, que é dado por nós.
Eu quero encerrar a minha palavra para perguntar para você de que lado você estará naquele dia. E hoje é o dia da sua escolha. Mas como escolherão, irmãos, se não há quem pregue? A igreja foi chamada para pregar a palavra do Senhor. Eu quero parabenizar os irmãos, porque eu estou ouvindo um zuzum de um novo templo que será construído aqui em Sinop, da Igreja Presbiteriana. Passando da hora, irmãos, de fazer isso. Faça isso mesmo, mas invista lá na Glória também. Invista em outros cantos. Irmãos, desdobrem. Diga, pastor, nós estamos aqui para trabalhar. O que é que nós podemos fazer para ser útil? Aqui nós temos gente, irmãos, com a capacidade incrível de fazer coisas grandes. Nós não podemos cruzar os braços, irmãos. Queria convidar a minha esposa, minha filha, para que viesse aqui à frente. Nós vamos cantar um hino que é a nossa oração. Toda vez que a gente vem aqui, a gente canta este hino. Então nós vamos cantá-lo hoje também, que é para não perder o costume. E encerraremos a minha parte com este cântico. Mas esse cântico é uma oração. Ele diz, ó Santo Espírito, o Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo, sem qualquer temor, saíram todos a pregar. E conseguiram, mesmo em lutas e dor, final vitória alcançar. Ó Santo Espírito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Vamos cantar este cântico e os irmãos nos acompanhem em espírito de oração. Enquanto a Ana Lúcia acaba de se preparar ali, a segunda parte diz: em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real clamor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, e a pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Eu não consegui cantar até o final, os irmãos me perdoem, porque isso toca demais no meu coração. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar. E conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. O Santo Espírito vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real clamor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, e a pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. O Santo
Espírito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Oh Santo Espírito, vem nos encher tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Amém? Deus nos abençoe, pastor.